Let's turn to 2 Corinthians Vamos abrir em 2 Coríntios, chapter 4, no capítulo 4, verse 4. versículo 4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Let's have further word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Dear Lord, we really commit this final hour into your hand. Senhor, nós realmente entregamos essa hora final nas tuas mãos. Thank you for your speaking so far. Obrigado por ter nos falado até aqui. Now, in this final hour, you must have some important word to us. Nessa hora final, tu certamente tens alguma palavra importante para nós. Because you are Alpha, you are also Omega. Porque tu és o alfa e também és o ômega. In the name of our Lord Jesus, we pray. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Now, so far, we are occupied with the life of Paul. Até agora estivemos ocupados com a vida de Paulo. Now, from his letter, we try to derive here and there what happened when he lived the life as sons of light. Então, das cartas de Paulo, nós tiramos daqui e dali aquilo que contava a sua experiência como filho da We luz. especially emphasis on the light of life. Nós especialmente colocamos ênfase na luz da vida. But then you find that there are two sources. E aí nós vemos que existem duas fontes. One is derived from the life of Christ, which is within us. Uma é derivada da luz de Cristo, da vida de Cristo que está em nós. Another one from the Word of God. Outra vem da palavra de Deus. So we receive the light of life Então recebemos a luz da vida, because of life of Christ in us, porque a vida de Cristo está em nós. and also because the Word in between Genesis all the way to Revelation. E também por causa da palavra que está entre Gênesis e Apocalipse. So that's the way of life. That's the way how Paul living. É dessa maneira que Paulo viveu. Now here we find another phrase, very interesting. Mas agora encontramos uma frase muito interessante. Now have you noticed that Paul said, Você já percebeu que "The Paulo God diz: of this age has blinded the minds of unbelievers, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, so that they cannot see the light of the gospel." para que eles não possam ver a luz do evangelho. Of course, when you talk about gospel, Quando você fala de evangelho, the gospel of the glory of Christ, é o evangelho da glória de Cristo. it means the gospel of Christ. É o evangelho de Cristo. But in order to make it simple, Mas para fazer isso mais simples, Paul actually talk about the light of the gospel. Paulo fala da luz do evangelho. So when Paul arise and shine, Quando Paulo se dispôs e resplandeceu, actually he is sending the light of gospel out. ele está emitindo a luz do evangelho. So when we talk about arise and shine, Quando falamos a respeito de dispor-se e resplandecer, does not only mean that you live an unblemished life as children of God isso não significa apenas que você vive uma vida inculpável como filho de Deus. in this crooked world, Nesse mundo in perverso, this crooked generation, nessa geração and corrupta, you shine as stars of universe. e você brilha como estrela no universo. But also, if you really see the light of God, light of gospel, Mas se você realmente vê a luz do evangelho, now there is a mission for you. agora há uma missão para você. When you say shine, arise and shine, Quando você diz dispõe-te e that resplandece, means send out the light of gospel everywhere. significa enviar, emitir a luz do evangelho em todo lugar. So now you take the whole life of Paul, Agora você pega toda a vida de Paulo, book of Acts, o livro de Atos and also his letters. e as suas cartas, We are able to see how he sent out the gospel of light, Como- the light of gospel. como ele expressou a luz do evangelho. Because the God of this world Porque o Deus desse mundo blinded the mind or eyes of unbelievers. cegou o entendimento dos incrédulos. So Paul will go out and shine upon them. Paulo foi então para brilhar entre eles. So now you see, when you study the life of Paul, Então, quando você estuda a vida de Paulo, clearly you see that's how he lived that life. você vê que foi assim que ele viveu essa vida.
Now you remember when our Lord Jesus died on the cross. Lembre-se, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, There are three languages in the plate there. havia ali uma placa com três línguas diferentes. Hebrews, Hebreu, Latins, latim and also Greeks. e também grego. So it represents three worlds. Isso representa os três mundos. Hebrew represents the religious world of Hebrews. O hebraico representa o mundo religioso dos hebreus. And then when you have the Greeks, E quando você tem o grego, it represents the cultural world of Greeks. representa o mundo cultural dos gregos. When you have Latin, E quando você tem latim, it represents the world of the military and the political world of Rome. isso representa o mundo militar e político dos romanos. So think about it. Pense a respeito When the disso. Lord was being lifted up, Quando o Senhor foi levantado, the Lord said he will draw all people to him. ele disse que eu atrairei todos a mim. But who crucified him? Quem o crucificou? The whole world crucified him. Todo o mundo o crucificou. Three worlds combined together. Três mundos se combinaram. Religious world, O mundo religioso, cultural world, o mundo cultural, political and the military o world. mundo político e militar. They combine in unison. Eles se juntaram em uníssono. Crucify him, crucify him. Crucificam, crucificam. So now they left the plate there Então eles deixaram aquela placa ali na as a cruz, historical record. como um registro histórico. Our Lord Jesus being rejected by this world. O Senhor Jesus foi rejeitado por esse mundo, But thank the Lord. mas graças He ao said Senhor, when he is lifted up, ele disse que quando fosse levantado, he will draw all the people to him. ele atrairia a todos para ele mesmo. In another words, Em outras palavras, when this world reject him, quando esse mundo o rejeitou, now he will send the gospel to every corner. então ele vai enviar o evangelho para cada canto do mundo. In Africa, Na África, now many monkeys play around in the apple trees. muitos macacos brincam nas macieiras. So the farmer thought a very clever way to get the apples. O fazendeiro então achou uma maneira muito prática de obter aquelas maçãs. So the farmer colhê-las. did was throw at apples with stones. Throw monkey with the stones. Então o fazendeiro começou a tirar pedras dos macacos. You see, those monkeys on the tree, Os macacos estavam lá em cima da and you árvore. find that many apples hanging there. E as maçãs estavam penduradinhas ali. So farmer is under the tree. O fazendeiro estava lá embaixo. Now the farmer did not want to climb the tree. Era muito trabalhoso subir na árvore para So pegar as there's one maçãs. way for you to collect these apples. Então ele descobriu essa maneira de coletar as maçãs. So what did they do? What did the farmer do? O que ele fez? They throw at the monkey with stones. Ele pegou umas pedras e começou a jogar nos macacos. And then you see, when you do that, Quando ele fazia isso, monkey always try to copy what you are doing. então os macacos sempre querem copiar o que você está fazendo. So if you throw me with a stone, Se você joga uma pedra neles, I will throw you with apple. ele vai jogar uma maçã no So fazendeiro. you see what a scenery there. Então aí você vê a cena ali. Stone going up As pedras vão para cima and apple coming down. e as maçãs vêm para baixo. That's the story of the cross. Essa é a história da cruz. The cross is the point where humans hate the God to the most. A cruz é o momento onde a humanidade odeia a Deus no ponto máximo. So stone up. Então as pedras sobem, But thank the Lord. mas graças ao You Senhor, find apple come down. mas as maçãs descem de lá. For that reason, Por essa razão, there is gospel called Gospel of Matthew, existe um evangelho chamado Evangelho de Mateus. mainly addressed to the religious world of Hebrews. Ele foi destinado ao mundo religioso dos judeus. And then there is another book, gospel called Gospel according to Mark, E existe outro evangelho chamado Evangelho de Marcos, mainly addressed to the world, political and military world of Rome. direcionado ao mundo político e militar dos romanos. And then there's a book called Gospel according to Luke, E também há um evangelho chamado Evangelho de Lucas, now addressed mainly to the cultural world of Greeks. direcionado ao mundo cultural dos gregos. Do you see that? Você percebe? Now the Greeks are philosophers. Os gregos são filósofos, They are thinkers. eles são pensadores. But Romans never thinkers. Mas os romanos não são pensadores. Não. They think that's too complicated. Eles acham que isso é muito They complicado. want something practical. Eles querem algo prático. Don't tell me the theory. Não me fale de teorias. Just tell me how we can build Rome in one night. Simplesmente diga-me como eu posso construir Roma numa noite. Everything's practical. Tudo tem que ser prático para That's why eles. in that gospel according to Mark, Por isso, naquele evangelho de Marcos, Holy Spirit present Christ as a servant of God.
o Espírito Santo apresenta a Cristo como servo de Deus. Very practical. É muito When prático. you hire a servant, Quando você contrata um you servo, never want him to preach to you. você nunca espera que ele vá pregar para You você. don't want to know his philosophy. Você não quer ouvir a sua filosofia. You want him to do practical way in kitchens and in your living rooms. Você deseja que ele esteja fazendo tarefas práticas na sua cozinha, na sua sala de estar. So you see, brothers, Então, irmãos, that's why we have 4 Gospels. por isso nós temos os 4 evangelhos. Now, in the Bible, Na Bíblia, classify the whole mankind into 3 classes: a Bíblia classifica a humanidade em 3 classes. the Jews, Os judeus, the Gentile, os gentios and the Church of God. e a igreja de Deus. The Jews, Os judeus, you have the Gospel of Matthew. você tem o evangelho de The Mateus. Gentile, Os gentios, you have the Gospel of Luke and the Gospel of Mark. você tem o evangelho de Marcos e de Lucas. How about the Church of God? O que dizer da igreja de Deus? Gospel according to John. O evangelho segundo João. So you see, when the percebe? Lord lifted up, Quando o Senhor foi levantado, He will use the word of God, the gospel, to draw people to Him. ele vai usar a palavra de Deus, o evangelho, para trazer as pessoas todas para ele. By the same time, Ao mesmo tempo, He determined to have a vessel. ele determinou ter um vaso. And that vessel actually embraced 3 worlds. E esse vaso, ele contém 3 mundos. This person must be a world man. Esse homem, ele tem que ser um homem do mundo. On the way to Damascus, No caminho de Damasco, God arrested a person called Paul. Deus capturou essa pessoa chamada Paulo. And why Paul? Por que Paulo? This is the vessel will be used by the Lord. Esse vaso vai ser usado pelo Senhor. Not only he's born in the light of God, E não apenas ele nasceu na luz de Deus. he will shine like stars. Ele vai brilhar como as Now estrelas. he wants to carry the gospel to every corner of the world. Ele vai carregar o evangelho para cada canto do mundo. How do you understand the world? Como é que você entende o mundo? Now, the religious world of Hebrews. O mundo religioso dos hebreus. Then Paul said, E então Paulo diz: I am Hebrews of Hebrews. eu sou hebreu de hebreus. So he embraced that part of the world. Ele abraçou essa parte do mundo. And more than that, E mais do que isso. and you remember, and then you remember if it is the Latin, is the Greek that represents the culture world of the Greeks, Então, o grego representa o mundo cultural, who crucified the Lord. que crucificou o Senhor. Now the Lord will send one person. O Senhor vai enviar uma pessoa. And we were told that Paul was born in Tarsus. E nos é dito que Paulo nasceu na cidade de Tarso. There were 3 great university town city in the Greek world. Havia 3 grandes cidades universitárias no mundo grego. One in Athens, Uma era em Atenas, one in Alexandria, outra em Alexandria, another one in Tarsus. outra em Tarso. Tarsus is especially famous for medical school. Tarso era uma cidade famosa pela sua escola de medicina. So very likely Luke was graduated from there, we do not know. É possível que Lucas tenha se formado lá. Nós não So sabemos. he was brought up in such a city, Paulo ele nasceu e cresceu nessa cidade, represent the Greek culture. que representa a cultura grega. So you see, brothers, Você if percebe, irmão? anyone know these people, Se alguém conhece esse povo, if people is able to preach the gospel to them, se você é capaz de pregar o evangelho para eles, it must be Paul, tem que ser Paulo, Hebrew of Hebrews, hebreu de hebreus. try to reach the Hebrew world. Tentou alcançar o mundo hebreu. Was brought up in Tarsus Cresceu na cidade de to Tarso reach the Greek world. para alcançar o mundo grego. And finally, Finalmente, you know he was a Roman citizen você sabe que ele era um cidadão romano, with one passport at that time. com um passaporte naquele tempo. He was able to travel every corner of Roman Empire. Ele podia viajar por cada canto do Império Romano. So, brothers, Então, irmãos, with this mission, com essa missão, when God arrested him quando Deus o apanhou by his heavenly light, pela sua luz celestial, once caught, never escape. uma vez pego, nunca mais escapa. Now God sent him to shine, to shed the light of gospel. E Deus, então, agora o envia para brilhar e espalhar a luz do Evangelho. So now you see he began with Jerusalem. Ele começa com Jerusalém. And then you see, according to the Lord's program, Então, de acordo com o programa do Senhor, from Jerusalem, desde Jerusalém, Judea, ele vai para a Judéia, Samaria, Samaria, all the way to the end of the earth. até os confins da terra. By that time,
Naquela época, The end of the earth means Rome. o fim do mundo significa Roma. When you reach Rome, Quando você chega em Roma, you almost reach the end of the earth. você é como se chegasse no final do mundo. So think about it. Pense nisso. If the Lord has a program of spreading of the gospel Se o Senhor tem um programa para espalhar o evangelho from Jerusalem to the end of the world, de Jerusalém até os confins da terra, so most likely from Jerusalem all the way to Rome. isso significa de Jerusalém até Roma. Think about it. Pense At nisso. that time, Rome is the cradle or capital of the Roman Empire. A Roma era tanto o berço como a capital do Império Romano. When you conquer that heartland, Quando você conquista o coração daquela you terra, conquer the whole Roman Empire. aí você conquista todo o império. So you see, by this way, Desse modo, he started with the 3 journeys. ele começa mission as suas 3 viagens missionárias. So first time when he was sent out to preach the gospel, A primeira vez que ele foi enviado para pregar o evangelho, he was sent to Asia Minor. ele foi enviado à Ásia Menor. So he has a first missionary trip. Aquela é a primeira viagem missionária. He sailed all the way to Cyprus. Ele navegou até a ilha de Chipre. And he met a person called Paul Sergio. Ele encontrou um procônsul chamado Paulo Sérgio. And he was the governor of that island, Cyprus. Ele era o governador da ilha de He Chipre. got saved. E ele foi salvo. Now you know, according to tradition at that time, De acordo com a tradição, naquela if you época, are a great general, se você for um grande general, you have a name there. Você You, tem you um- have your own name. você tem o seu próprio nome. But you always have increased the length of your name. Mas você vai aumentar as letras do seu nome. So suppose you conquer Portugal. Suponha que você conquistou Portugal. So in order to memorize, remember, in order to celebrate how you conquer Portugal, E para que fosse celebrado a sua conquista de you Portugal, may have a very long name, então você terá um but nome you can bastante longo. add another name called what? Portugal at the very end. Aí no seu nome você vai colocar Portugal lá no final. Suppose you can also conquer Spain. Suponha que você também conquiste a Espanha. So now your name not only Claudio Pereira, you also Portugal and also Spain. Cláudio, Pereira, Portugal e Espanha. Vai So aumentando. that's how they increase their name, you see. E assim eles aumentavam o nome deles. So very interesting. É muito interessante. The first fruit of Paul O primeiro fruto de Paulo was Paul Sergio. foi o procônsul Paulo Sérgio. That's why from that time on, Daquele tempo em diante, his name no longer Saul, he changed his name into Paul. o seu nome não é mais Saulo, mas se torna Paulo. So by this way, Desse modo, he really landed in Turkey. ele então navegou até a Turquia. He went through the area of Galata, Ele entrou na área da Galácia, lower Galata actually. a parte mais baixa da So Galácia. he went to Ele Turkey. foi a Derbe, He went to Iconium, ele foi a Icônio and finally on the way back. e ele passou por aquelas cidades e voltou. So when he comes to the second journey, E quando começa a segunda viagem now missionária, they only know that we should go back to try to visit those churches we have visited before. ele começa pensando que tinha que visitar aquelas igrejas onde eles haviam estado antes. Now, Agora, if God wants Paul to arise and shine, se Deus deseja que Paulo se disponha e resplandeça, according to today's program, de acordo modern day, de acordo com um programa moderno dos nossos if dias, you want to go to Africa, se você quer ir para a África, if you feel that you are called to preach the gospel there, se você sente que você foi chamado para pregar o evangelho lá so na África, first you have to come to some mission. aí você tem que ir até uma missão. Then the mission will ask you, A missão então vai lhe perguntar: who is going to support your mission, your trip? quem é que vai dar apoio financeiro à tua You viagem? have to tell them. Você tem que dizer. You pray, Você ora and now you have some friends e você tem alguns amigos. who will support you. Esses amigos vão lhe dar o So that's the suporte. first thing. Essa é a primeira coisa. Second, Segunda, what is your program? eles vão perguntar qual é o What is seu your plan? programa, qual é o seu What do you plano. want to do? O que você quer fazer lá? So if you are able to say, this is my mission, Se você disser, essa é a minha missão, something I received from the Lord, é algo que eu recebi do Senhor, then they will accept you.
Aí eles vão te aceitar as one of the members of their society. como um dos membros daquela sociedade. Then they will send out newsletters. Então eles vão mandar cartas, They will report to the world what is your work, what is your field there. eles vão anunciar ao mundo qual é o seu trabalho, qual é o seu campo de atuação. Imagine Paul come to such a mission today. Imagine Paulo chegando numa missão dessas If hoje. they ask Paul, now where is the source of your, who will support you? Alguém perguntaria, quem vai te dar o apoio financeiro? Now he only knows the heavenly supply. Ele só conhece o suprimento If you celestial. ask him, what is your program? E se perguntasse qual é o teu programa, He only knows that the first mission trip, God sent us there. ele só sabia que essa é a primeira viagem, Deus nos mandou para lá. So after a while, Depois de um pouco, and we feel burdened that we should go back and try to visit them. eles sentiam o encargo de voltar àqueles lugares onde havia visitado Try antes, to strengthen them. para fortalecê-los. Now that's natural, right? Isso é natural. So now when they start to have a second missionary trip, Então, quando Paulo começou a segunda viagem missionária, all in their mind tudo que eles tinham na is mente those cities they have visited before. eram aquelas cidades que eles haviam visitado antes. After that, Depois disso, it's blind in their mind. They don't know anything about it. eles não sabiam nada do que ia acontecer. That's the way Essa é a maneira Paul lived a life of faith. que Paulo viveu uma vida de fé. He knew the beginning of the journey. He did not know the end of the journey. Ele sabia o início da viagem, mas não sabia o fim. Do you dare to go out, spread the gospel like this? Será que você ousaria sair para pregar o evangelho dessa maneira? No mission board behind you. Não há nenhum comitê missionário por No trás. constantly earthly support behind you. Não tem nenhum suporte terreno por trás de você. Who sent you? Quem o enviou? If mission board, Se foi a let missão, mission board be responsible to you. então a missão vai ser responsável por você. If God sent you, Mas se foi Deus que o enviou, let heaven do all things. o céu vai fazer tudo. Can you believe it? Você pode crer If you nisso? believe it, Se você crer, that's the life of faith. isso é a vida de fé. If God sent you, Se Deus o enviou, God also responsible for the fruit you are going to gather. Ele é responsável pelo fruto que você vai colher. The problem is this today. O problema é esse hoje em dia. Where God can find those people like Paul today. Onde Deus pode encontrar pessoas como Paulo nos dias de But the hoje. life of Paul was real. Mas a vida de Paulo foi real. The mission of Paul was real. A missão de Paulo foi real. And the fruit he gathered was real. E o fruto que ele obteve foi real. It cannot be just a theory, brothers. Ele não é apenas uma teoria. So second time, Então, na segunda vez, he only know that God want him to go back to those old places. então ele sabia apenas que Deus queria que ele estivesse ali naqueles lugares So que havia when he visitado. finished all the work, Quando ele terminou todo o trabalho. what next? O que tem agora? O que Now tem what's diante de next mim? step? Qual é o próximo passo? Now what the latter part of second journey? Em que consiste a segunda parte da segunda viagem? You see, brothers? Você percebe? Then of course, Paul never passive in his life. Passive, never passive in his life. Paulo nunca foi uma pessoa passiva na sua You vida. see, now if there is no light, if there is no direction from heaven, Se não há nenhuma direção do céu, he just go one direction. ele vai numa direção. So at that time, he has a desire to go to Ephesus. Naquele momento, ele tinha vontade de ir para Éfeso. Do you see that Paul was traveling west? Ele estava viajando na direção oeste. So if he want to go to Ephesus, he should go travel west, southwest. Para ir para Éfeso, ele tinha que se direcionar para o sudoeste. But then we were told that Mas então nos é dito, the Holy Spirit did not permit him to do that. o Espírito Santo não lhe permitiu fazer isso. Somehow inside of Paul, De alguma forma, lá dentro de Paulo, there is a voice saying no. existe uma voz que está dizendo não. He obeyed that word no. E ele obedeceu aquele não. Brothers, Irmãos, if you never obey the word no, se você nunca obedecer a palavra não, then you do not know how to be led by the Holy Spirit. então você não sabe como ser dirigido pelo If Espírito. you don't find any stop sign in your way, Se você nunca encontra um sinal de pare no seu you caminho, must be wrong.
Você tem que estar errado. Holy Spirit put many stop signs there. O Espírito Santo vai colocar muitos sinais de pare no teu Only caminho. when you yield to that word no, E quando você obedece àquela palavra não, then you begin to understand how to be led by the Holy Spirit. aí você começa a entender como ser dirigido pelo Espírito. Many people say, "Oh, I want to know the will of God. Muitas pessoas dizem, eu quero conhecer a vontade de I want Deus. to know that what is the better half for me." Eu quero saber qual é aquela metade que Deus tem para mim. I always say to the young brother, Eu sempre digo aos jovens, you will never know the will of God você nunca vai saber a vontade de Deus, unless you learn. Many times the Holy Spirit say no. a menos que você reconheça todas as vezes que o Espírito Don't Santo do diz não. Não faça, You obey. obedeça. Then gradually you begin to understand the will of God. E aí, gradualmente, você vai começar a entender a vontade de Deus. You see, brothers? Você percebe? Many people say, "Oh, I want to know whether the will of God or not." Eu quero saber se isso é a vontade de Deus ou não. But why you do not know? Por que você não sabe? Because you never obey a still voice, still small voice saying no. Porque você nunca ouve aquela voz mansa e tranquila dentro de você dizendo não. So Paul want to go to that direction. Paulo queria ir naquela direção. Holy Spirit say no. O Espírito Santo disse não. Then he said, "Okay, if this is not the direction, Ele disse, tá bom, então essa não é a I direção. will go to the direction of Black Sea." Eu agora então vou para a direção do Mar Negro. Now, if Paul did that way, Se Paulo fizesse isso, he will end up in Russia. ele terminaria na Rússia. Then the gospel will first landed in Russia. Então o evangelho teria primeiro chegado na Rússia. But he did not go that way. Mas ele não foi The Spirit naquela of direção. Jesus say no. O Espírito de Jesus disse não. Now, brothers, no this way, nor that way. Não dava para ir para esse lado, não dava para ir para aquele. There's only way, just travel all the way west. Só tinha como ir para o oeste. So finally, they reached the end. They Então, cannot go any furthermore. eles chegaram no fim, no mar, não tinha como ir adiante. They reached the Aegean Sea. Eles chegaram ao mar Egeu, They cannot go any further. não dava para ir adiante. So that place called Troa. Aquela cidade é chamada de Troade. After two obedience to no, Depois de obedecer 2 vezes ao não, now something positive. então veio algo positivo. In a dream, Num sonho, Paul saw the vision. Paulo teve uma visão. And those Macedonians said, "Come and help me." Um jovem macedônio dizia, vem e ajuda-nos. You see, brothers, percebe? only when you obey those no, Somente quando você obedece os nãos, then you begin to see God's program. aí você começa a ver o programa de Deus. What God wanted him to bring the gospel landed in Europe, O que ele queria é que o evangelho chegasse na Europa. not Ephesus this time, Não era ainda Éfeso, nor Russia this time. nem ainda a Rússia. You had to bring the gospel to Macedonia. Ele tinha que levar o evangelho até a Macedônia. What is O Macedonia? que é a Macedônia? It means Europe. Significa a Europa. So, brothers, Irmãos. when Paul bring the gospel to Philippi, Quando Paulo levou o evangelho a Filipos, he first time bring the gospel landed in Europe. pela primeira vez o evangelho chegou à Europa. Do you see that? Você percebe? All the way led by the Holy Spirit. Todo o caminho ele foi guiado pelo Espírito. And now he become clear. E agora fica claro para ele. But very interesting. É muito interessante. Not only he think he should go to Philippi. Não somente ele pensa que tem que ir para Filipos. All his co-workers say yes. Os trabalhadores, os cooperadores que estão If com this ele God- também dizem sim. If this God's will, É a vontade de Deus, not only the still small voice of the Holy Spirit, não apenas aquela voz mansa e suave dentro de você. not only the word of God make things clear, Não apenas a palavra de Deus que faz as coisas claras. also you will receive confirmation from your co-workers, Também você recebe a confirmação daqueles obreiros que estão com você. confirmation from your parents, Confirmação dos seus pais. confirmation from the elders in the church, Confirmação dos anciãos na igreja. confirmation with other brothers and sisters when you pray together. Confirmação dos irmãos e irmãs que oram juntos com você. And more than that, E mais do que isso, it was in Troa foi em Troade Paul met physician Luca. que Paulo encontrou o médico Lucas. Now, before he met him, Antes de encontrá-lo, he almost half blinded. ele estava ficando cego. He developed something like a cataract in his eyes. Ele desenvolveu uma espécie de catarata nos seus olhos. Think about a person half
blinded, Uma pessoa que já estava meio cega, if he bring the gospel to Europe, ele vai ter que levar o evangelho para a the Europa. duty is so heavy. É uma tarefa tão pesada. He is 100% for the Lord. Ele está 100% para o Senhor. He presents his body as a living sacrifice to the Lord. Ele já apresentou o seu corpo como um sacrifício vivo para o Senhor. But then the Lord take care of his body. E aí o Senhor toma conta do seu corpo. Who will take care of his body? Quem vai tomar conta do seu corpo? No one better than the physician Luke. Não há ninguém melhor do que o médico Lucas. So he met Luke there. Ele encontrou Lucas em So Troade. that's the confirmation from the environment. Isso é a confirmação do contexto. So then he went on to Philippi. E aí ele foi até Filipos. Unfortunately, Infelizmente. he was being driven from Philippi to Thessalonica. Ele foi expulso de Filipos para Tessalônica. Another persecution. Outra perseguição veio. From Thessalonica all the way to Berea. De Tessalônica ele teve que fugir para Bereia. Now, my brother, Agora, irmãos, why God, the Lord, Holy Spirit, cornered him all the way to Troa? por que o Senhor empurrou ele até Troade? Now his eyes begin to open. Agora os seus olhos começam a se abrir. Because Troa at that time is called Troa Alexander. Naquele momento, Troade era chamada Troade Alexandrina. That's how Alexander the Great started his march to conquer the whole world. Foi dali que Alexandre o Grande começou a sua marcha para conquistar o So mundo. this is the cradle of Greek Empire. Ali foi o berço do Império Grego. Now Paul come to the heartland of ancient Greek Empire. E ali ele chega ao centro, ao coração do Império Grego. It is the Greek world, culture world of Greek crucify our Lord. Vocês sabem que foi o mundo cultural grego, um dos que crucificou o Senhor. Now Holy Spirit in a very wise way O Espírito Santo, de forma muito sábia, led Paul all the way to Troa. conduziu Paulo por todo o caminho até Troade. But not only to Troa, Mas não era somente Troade. finally Philippi. Finalmente, Filipos. Now why Philippi? Por que Filipos? Because Philippi is the name of his father. Filipos diz respeito ao nome do pai de Alexandre. Now why Philippi? Por que Filipos? Because there is a golden mountain, there's mountain of gold nearby. Porque existe uma montanha de ouro ali perto. Today, if you visit Philippi, Hoje em dia, se você visita you still Filipos, can see that mountain. você ainda pode ver aquela montanha. You will find many golds there. Você vai achar muito ouro lá. And Philippi had all those gold. Aquele ouro, With that gold, com aquele ouro, first time in history of Greek, pela primeira vez na história dos gregos, he unified all Greeks. foi unificado todo o Império Grego. You know, even in Aegean Sea, Mesmo no Mar Egeu, you have 6,000 islands. você tem 6.000 ilhas. That's why Greek people is most independent people. Por isso que os gregos são o povo mais independente que há. Now, Greek has given us legacy, two important legacy. Os gregos nos deixaram dois importantes legados. One is modern science, Um é a ciência moderna and second one e o segundo is democracy. é a democracia. They love independence. Eles amam a independência. Every city will become one state. Cada cidade é um estado. But remember, Lembre-se. who unified such a city-state? Quem unificou todas essas cidades-estado? It was Philippi. Foi Filipe. But that's only the beginning. Isso foi só o começo. That's the cradle of Greek Empire. E ali em Filipos foi o berço do Império Grego. Now, with that gold, Com aquele ouro, he gave it to his son, Alexander the Great. ele deu isso para o seu filho Alexandre. Then, within few years, he conquered the world at Em that time. poucos anos ele conquistou o mundo daquela época. So, can you believe that? Você pode crer nisso? Somehow, Paul entered into the heartland of Greek Empire. De alguma maneira, Paulo penetrou o coração do Império Grego. And more than that, E mais do que isso, while he was driven from Philippi, Thessalonica, and Berea. enquanto ele era lançado de Filipos para Tessalônica, para Bereia, Do you know, according to the military giants at that time, De expert acordo- at that time, de acordo com peritos militares daquela época, if you want to conquer Macedonia, se você quiser conquistar a Macedônia, all you do is 3 cities: tudo que você tem que fazer é conquistar 3 cidades: Philippi, Filipos, Thessalonica, Tessalônica and Berea. e Bereia. Now, brother, Irmãos, Paul never dreamed of conquering Macedonia, Paulo nunca pensou em conquistar a Macedônia, but he was led into it.
Ele foi levado a isso. He never knew that. Ele não sabia disso. By this way, gospel from Philippi and Thessalonica and Berea and the whole Greek Empire. E daí o evangelho foi levado de Filipos para Tessalônica, para Bereia e por todo o Império Grego. Brothers and sisters, Irmãos, now you know agora você sabe how God used Paul como Deus usou Paulo to reach Hebrew worlds, to reach the religious world of Hebrews. para alcançar o mundo religioso dos hebreus. That's why first he went to Jerusalem, remember? Por isso que primeiramente ele foi a Jerusalém. Now he come to the heartland of Greek Empire. Agora ele chegou ao coração do Império Grego. But now his purpose is go to the end of the earth. Mas o seu propósito é ir até os confins da terra. But very interesting. Muito interessante. When he landed in Philippi, Quando ele desembarcou em Filipos, you know what happened? você sabe o que aconteceu? Not far from, actually just near Philippi, Perto de Filipos, between that gold mountain and the Philippi, entre aquela montanha de ouro e a cidade de there Filipos, was ancient battlefield. havia um antigo campo de batalha. That battlefield Aquele campo de batalha is between the one who assassinate Julius Caesar, the two of them, two generals who assassinated Julius Caesar. dois generais que haviam participado do assassinato de Júlio César haviam batalhado ali. And then, you know, the half-son of Julius Caesar, Augusto. Um filho adotivo de Júlio César chamado Augusto, So they have a fight between these two. ele foi um desses generais. Houve a batalha naquele local. Now that fight is decisive. Aquela batalha foi uma batalha It decisiva. will determine Ela determinou, whether Rome will continue as republican ela determinaria se Roma continuaria como uma república or it will become empire. ou se Roma se tornaria um império. So we all know that. Todos nós sabemos. Now that battle determined the fate of Roman Empire. Ela determinaria o destino do Império Romano. So if you say where the Roman Empire was born, Se você perguntar aonde o Império Romano nasceu, Philippi. foi em Filipos. So Philippi, not only the birthplace for the Greek Empire, also for the Roman Empire. Então Filipos é o berço tanto do Império Grego como do Império Romano. But brothers, Irmãos, unconsciously, inconscientemente, Paul was led to Philippi. Paulo foi levado até Filipos. So thank the Lord. Graças a By Deus. this way, Dessa you maneira, see, he sent the gospel out. ele levou o evangelho até lá. And finally, Finalmente. remember, thank the Lord, he worked in Ephesus. E ele finalmente chegou a Éfeso e trabalhou And the lá. door really opened. E o Senhor abriu aquela cidade. While the door widely open in Ephesus. A porta foi aberta em Éfeso. At that time, Naquele momento, Paul find out Paulo descobriu he want to go to Rome. que ele queria ir a Roma. He remembered that how God's will, how he remembered very well. Ele lembrava muito bem. God's desire is from Jerusalem, Samaria, all the way to the end of the earth. Que o desejo de Deus era de Jerusalém a Samaria e até os confins da So terra. when he wrote the letter to Rome, the church in Rome, Quando ele escreveu aquela carta à igreja em he Roma, told them his desire. ele lhes contou do seu desejo. Now he want to see Rome. Ele queria ver Roma. The reason is very simple. A razão é muito He simples. think that he want to bring the gospel to the heartland of Roman Empire. Ele crê que ele deve levar o evangelho ao coração do Império So Romano. he said, if God's will, Ele diz então, se for vontade we de will Deus, go there in joyful way. eu vou até aí com regozijo. Then we will be accepted by you. Eu então vou ser recebido por vocês. And from there, E de lá, I'm going to visit Spain. eu vou visitar a Espanha. Strictly speaking, Falando estritamente, Spain is indeed the end of the earth by that time. a Espanha naquele momento era o fim do mundo. Now here you find the Great Sea, Mediterranean Sea, like a lake. Então aqui nós temos, né, uma elipse que é como se fosse o mar Mediterrâneo. Eastern end is Middle East. Então lá, desse lado temos o Oriente Médio. Then you find two peninsulas. Existem então duas penínsulas. Greek peninsulas, A Península Grega, already Europe. que já está na Europa. Italian peninsula. A Península da Itália. Then you find the North Africa.
E embaixo está o norte da África. So when you travel all the way to the west, Então, quando se viaja todo o caminho até o you oeste, come to the very end. você chega ao fim. You see, that's why Paul's desire Por isso que o desejo de Paulo, try to preach the gospel to the very end. ele queria pregar o evangelho até o final. But first, he will make a stop in Rome. Mas primeiramente ele vai fazer uma parada em Roma. He want to go to the presence of the emperor. Ele quer ir à presença do imperador. He want to find opportunity to preach the gospel to them. Ele quer ter uma oportunidade de pregar o evangelho para eles. So when he wrote that letter to the church in Rome, Quando ele escreveu aquela carta à igreja de Roma, he said, if it is the will of God, ele diz: se for vontade de I Deus, should go to you in a joyful way. eu vou até vocês, irei até vocês com alegria. But later, Mas mais we tarde, discover nós descobrimos. he wanted to go to Rome. Sim, ele foi a Roma. The Lord answered his prayer. O Senhor ouviu a sua oração. He ended up in Rome. Ele terminou em Roma. But at the same time, God did not hear his prayer. Mas ao mesmo tempo Deus não ouviu sua oração. He wanted a smooth way to Rome. Ele queria ir com tranquilidade a Roma. No, God in a very rough way. Mas Deus o enviou de uma forma tortuosa. And he became a slave. Ele se tornou um escravo. He had to take the sea voyage all the way to Rome. Ele pegou um navio e foi pelo mar até Roma. And then you know what happened. Você sabe o que aconteceu? The storm, Veio aquela the tempestade. shipwreck. O navio naufragou. God did not answer his prayer. Deus não ouviu sua oração. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, he reached Rome. ele chegou em Roma. This time, Nessa he was oportunidade, with chains. ele estava em cadeias. If possible, É in possível his life, que na sua vida, whenever he traveled west, sempre que ele viajou para o oeste, always walk. sempre ele caminhou. On his way back, E na sua viagem always de by volta, boat. sempre por navio. Because the western wind will send him back home. Porque o vento que vinha do oeste levava ele de volta. But this time, Mas dessa vez, against his will, contra a sua vontade, against his choice, contra a sua escolha, he became slave. ele se tornou um escravo. Now he's on his way to Rome. Agora ele está a caminho de Roma. Everything is rough. Tudo é duro. He almost lost his life. Quase que ele perdeu a vida. But then God appeared to him. Mas então Deus apareceu a ele. Now you will be witness Você será minha in testemunha Rome. em Roma. So my brothers, Então, irmãos, that's finally he ended up in Rome. finalmente ele chegou a Roma. He was in prison. Ele estava na prisão. Now fortunately, he was given the freedom Felizmente lhe foi dada a liberdade to write letters, para escrever cartas, to entertain people. para receber But pessoas. one thing for sure, Mas uma coisa é certa, he was in chains. ele estava em He has cadeias. lost all his freedom. Ele perdeu toda a sua Think liberdade. about it. Pense nisso. As a man of God Como um homem de Deus, who has been used by the Lord so far. que foi usado por Deus até então. It takes 20 years for the Lord to perfect such a vessel. Demorou 20 anos para que Deus aperfeiçoasse aquele vaso. Remember, Lembre-se, this is almost the end of 20 years. são quase o final desses 20 After anos. 20 years of perfection, Depois de 20 anos de Paul aperfeiçoamento, must be matured. Paulo certamente amadureceu. His revelation must reach the top. A revelação que ele tinha alcançou quase He o topo. definitely should be very useful, very fruitful. Agora ele é certamente uma pessoa muito útil, muito So frutífera. that hands Agora aquelas are mãos most useful hands. são as mãos mais úteis. He should be able to gather all the fruits for Christ. Agora ele é capaz de reunir todos os frutos para So Cristo. what we need is 10 or 100 people like Paul. O que nós precisamos é 10 ou talvez 100 pessoas como Paulo. But to his surprise, Mas para sua surpresa, all of a sudden he lost his freedom. de repente Paulo perde a sua liberdade. He should free to preach the gospel. Ele deveria estar livre para pegar o He evangelho. should be free to go every corner for Christ's sake. Ele deveria estar livre para ir a cada canto do mundo para pregar a Cristo. But God's way is always higher than our way. Mas o caminho de Deus sempre é mais alto do que os He nossos couldn't caminhos. understand. Ele não podia entender. All of a sudden, De repente, he was limited in the wheelchair. ele estava limitado a uma cadeira de rodas. He couldn't move around anymore. Ele não podia se mover Yeah, para he os still lados. moved, but a very limited way. Sim, ele podia se movimentar, mas de uma forma muito limitada. While he was in prison. Enquanto ele estava na prisão. In the beginning, he must be like you and me.
No início ele deveria ser como eu e você. Something, just like oceans, to and fro, up and down. Ele estava ali em turbulência, né, como um oceano e ondas se agitando. Until the Lord showed him Até que o Senhor lhe mostrou the light within him que a luz que estava nele is a life of ascension. é uma vida de ascensão, Just like a life of butterfly. que nem a vida de uma borboleta. So when he was in prison, Quando ele estava na prisão, it's just like in the process from caterpillar all the way to butterfly. é que nem o processo desde a lagarta até se transformar numa borboleta. And that something bound him. Alguma coisa envolve aquela lagarta. Brothers, Irmãos, if life within is a life of butterfly, a vida que está dentro é uma vida de borboleta. that's the end of everything. Mas parece que é o fim de tudo. But because that life is the life of butterfly, Mas porque há aquela vida de borboleta. so few days later, Alguns dias depois, butterfly was able to fly in the sky. a borboleta aparece e é capaz de voar no céu. That's why he gave us the report. Por isso que ele nos dá o seguinte We are relato. seated with Christ in heavenly places. Estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. So, brother, even he is in prison, Mesmo que ele esteja na prisão, he is that butterfly. ele é aquela borboleta. That's why we read Ephesians, Colossians, Philippians, and Philemon. Por isso que nós podemos ler Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. And not only that, E não apenas he isso. discovered the goodness of that chain. Ele descobriu o lado bom daquelas cadeias. That chain made him lose his freedom. Aquelas cadeias fizeram com que ele perdesse a liberdade. But that chain also make his soldiers lose freedom. Mas aquelas cadeias também fizeram com que os soldados que o vigiavam perdessem a Most liberdade. likely, four cycles of the soldiers. Provavelmente havia 4 turnos de soldados o vigiando. So, suppose one cycle 6 hours. Suponha que sejam ciclos de 6 horas. Then that chain make Paul cannot move anywhere. Aquelas cadeias faziam com que Paulo não pudesse se mover. But it's also true for the other side, for the soldier. Mas para os soldados, Now remember, lembre-se, the mouth of Paul was golden mouth. os lábios de Paulo eram lábios dourados. When he opened his golden mouth, Quando ele abre essa boca dourada, even the soldier want to run away from that gospel. mesmo que os soldados quisessem fugir daquele evangelho, No freedom. eles não tinham Within liberdade. 6 hours. Eles tinham por 6 horas. Can you believe that? Você pode With the golden acreditar? mouth of Paul, A boca de ouro de Paulo. you can imagine how many soldiers will be saved. Imagine quantos soldados teriam sido salvos. How do we know? Como sabemos? At the end of the letter to Philippians, Ao final da carta aos Filipenses, the brothers who in the Caesar's house greet you. Aqueles que são da casa de César te saúdam. Now, Caesar's house means the palace of Caesar. A casa de César quer dizer o palácio de Now, César. how come Paul was in prison Como pode ser? Paulo estava na and prisão. the gospel should reach the heartland of Roman Empire? E o evangelho deveria alcançar o coração do Império Romano. You see, brother and Você sister, percebe? now you understand Agora você entende. how in chain Como em cadeias gospel being preached. o evangelho foi pregado. So by this way, Desse modo, Paul brought the gospel from the religious world of Hebrews desse modo Paulo trouxe o evangelho do mundo religioso dos to hebreus the cultural world of Greeks. até o mundo cultural dos gregos. Finally, Finalmente, the heartland of Roman Empire. o coração do Império Romano. So, brothers, Então, irmãos, now you can imagine agora você pode imaginar how Paul almost traveled the whole Asia Minor, como Paulo viajou por toda a Ásia Menor, half of Europe. metade da Europa. He almost traveled half of the equator. As suas viagens correspondem a mais ou menos a metade da distância do Equador. But story never stop here. Mas a história não para aqui. If you read the 1st, 2nd Timothy, Se você ler 1º e 2º Timóteo, most likely he has been released. é muito provável que ele tenha sido libertado. After his being released. Depois que ele foi libertado, Now, both from the word tanto da and palavra from history. e também da história. Finally, he ended up in Spain. Nós sabemos que ele finalmente foi para a Espanha. Brothers and sisters, Irmãos, what does that mean? o que isso significa? Somehow he reached the eastern end of this Mediterranean world.
finalmente ele chegou ao extremo ocidental do mar Mediterrâneo. I know there is open there. There's open in that open hole, open way in that sea. Existe um estreito na extremidade do mar So Mediterrâneo. when you come to southern Spain, Quando você chega na parte sul da Espanha, one part belongs to Mediterranean Sea, uma parte ali pertence ao mar Mediterrâneo. one part facing the Atlantic. Uma parte está diante do Atlântico. Now, biblical Tarshish A Tarsis da Bíblia is exactly in that part of Spain, é exatamente naquela parte da Espanha, facing Atlantic. olhando para o Atlântico. And today, archaeological discovery found that there already early statement, probably 800 years before Christ, Jewish people already settled there. Então, arqueólogos descobriram que 800 anos antes de Cristo já havia um assentamento judeu naquele lugar. That's why in the Bible, Por isso, na Bíblia, talk about Tyre and talk about Tyre and Sidon. por isso que a Bíblia fala de Tiro e Sidom, Talk about Phoenicians. fala dos fenícios, Talk about ship of Tarshish. fala dos navios de Tarsis. Now you remember in the early time. Lembre-se que nos tempos antigos, Now the power of Phoenician already reached that area. o poder dos fenícios já tinha alcançado aquela área. So when you visit a place called Cadiz in Spain, Quando você visita uma cidade chamada Cádiz, no sul now da you Espanha, find a civilization there você nota que ali havia uma civilização called Tartessos. que se chamava Tartasso. And that means somehow the biblical Tarshish disappears sometime. Isso significa que houve um tempo em que a Tarsis da Bíblia desapareceu, But it is in the time in the Bible. mas está na Bíblia. For some reason, Por they alguma razão, disappeared. eles desapareceram. Now recently, Recentemente, some archaeologists they believe they have discovered the biblical Tarshish, arqueólogos creem que descobriram a Tarsis da Bíblia, being buried in a marshland. que está enterrada num pântano. They believe must be because of tsunami. Eles creem que talvez por causa de um tsunami, Whole city was buried. toda a cidade foi afundada. Now they use the photograph technique from the outer space. Eles usaram então uma tecnologia de fotografia do espaço They was able to find out that city. e eles foram capazes de localizar essa cidade. So today, Hoje em if dia, you visit Cadiz, se você visita Cádiz, you will find a river all the way to Seville. você vai ali encontrar um rio que vai até Sevilha. Just at the entrance of that river, Justamente na embocadura daquele rio, now you'll find a national park there, ali há um parque nacional, which is UNESCO site. que é um sítio da Unesco. But today is marshland. Hoje em dia é um pântano. Now archaeologists will tell you. Os arqueólogos vão te dizer Now, in what location is that lost city? em que lugar está aquela cidade perdida. But today there's no way to be there. Mas hoje em dia não tem jeito de chegar lá. But at least if you take a boat, Se você tomar um barco, if you go through that river, você passa por aquele rio, as you know that in that national park, aí você sabe que ali tem o Parque Nacional. there must be old biblical Tarshish. Ali você sabe que é a antiga Tarsis da Bíblia. You can imagine. Imagine, If that area is a settlement for the Jews. se aquela área foi um assentamento de judeus, Now Paul definitely first will go to the Jews. Paulo certamente ele foi primeiramente aos judeus. So most likely Paul definitely will go to Cadiz in that area. E ele certamente visitou Cádiz naquela área. And because he was holding the passport of Roman Empire. E como ele tinha aquele passaporte do Império Romano, So he was free to travel all the Roman cities there. ele era livre para viajar por todas as cidades romanas. To your surprise. Para sua Today if surpresa, you go to Spain, hoje se você vai à Espanha, you will find so many UNESCO sites. existem muitos sítios da Unesco They all belong to Roman Empire. e todos pertencem ao Império Romano. So you can imagine Imagine, when Paul all the way go to Spain, quando o Paulo viajou até a Espanha, he traveled from one Roman city to another Roman city. lá ele viajava de uma cidade romana para outra, Especially in biblical Tarshish. lá na Tarsis bíblica. And the gospel is wonderfully preached. E o evangelho foi maravilhosamente espalhado. Now, brothers, Irmãos, that's only the mean to an end. isso é só o meio para o fim. Why Paul had to go to Spain? Por que Paulo tinha que ir à Espanha? Now only Holy Spirit knows.
Somente o Espírito Santo sabe. One day there will be a great discoverer called Columbus. Um dia haveria uma grande descoberta por meio de Colombo. Most likely he was a secret Jew. Provavelmente Colombo era um judeu Most oculto. likely he tried to find haven for his own people. E ele muito provavelmente estava tentando achar um lugar seguro para o seu povo. But he had to apply the money for your travel. Mas aí ele tinha que aplicar o seu dinheiro para essa So viagem. he went to the king and the queens of Portugal. E ele foi então falar com o rei e com a rainha de Portugal. Tell them that we will bring spice and gold and silver for you. Nós vamos trazer especiarias, ouro, prata para vocês. So they give him the money. Então eles lhe deram dinheiro So he began his e voyage. ele começou a sua viagem. Now we all know that. Todos nós sabemos. Because of Columbus, Por causa de Colombo, a new continent has discovered. um novo continente foi descoberto. Why? Por quê? God knows that if the gospel had to reach the very end of the earth, Deus sabia que para o evangelho chegar até os confins da terra, gospel has to landed in North America and also South o America. evangelho teria que desembarcar na América do Norte e na América do Sul. So you remember how Puritan carry the gospel to North America. Lembre-se então como os puritanos levaram o evangelho à América do Norte. And then you know how Jesuits, they bring the gospel to the South America. E lembre-se como os jesuítas trouxeram o evangelho para a América do Sul. Now you understand. Agora você sabe. By this way, Desse modo, gospel really be spread everywhere. o evangelho foi espalhado por todo lugar. So, brother, sister, Então, irmão, how did Paul know one day will be a Columbus? como é que Paulo sabe que um dia haverá um Colombo? How did he know that one day there will be called some place called North America? Como é que ele sabe que um dia haverá um lugar chamado América do Norte? How did he know that there will be superpower in North America? Como é que ele sabe que haveria um superpoder na América do Norte? How did he know that so huge Spanish population, except for Brazil, in this part of the world? Como é que ele sabia que haveria uma enorme população hispânica, exceto pelo Brasil, Only nessa parte do God mundo? knows that. Somente Deus sabe isso. Indians, they need the gospel. Os índios precisam do evangelho, More than Indians. mas mais que os índios. When people have to go to this new world, Quando as pessoas têm que vir para esse novo mundo, their descendants a sua were descendência able to hear the gospel. teria que ser capaz de ouvir o evangelho. So, brothers, Então, irmãos, arise and shine. dispõe-te, resplandece. That's example of Paul. Esse é o exemplo de Paulo. May the Lord be merciful to us. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. When you hear the message this time, Quando você ouve a mensagem nessa you oportunidade, not only shine as a star of the universe, você não apenas resplandece como estrelas no when you universo. go back to your school, Quando você volta à sua escola, send out the light of gospel. expresse a luz do evangelho, Being guided, led by the Holy Spirit. sendo conduzido pelo Espírito Santo. Then you will discover. Então você vai You descobrir, not only gather the fruits você não apenas recolhe aqueles frutos. before the Lord's return, Antes da vinda do it Senhor, will be a wonderful harvest. vai haver uma grande colheita. I challenge you, brothers and Eu sisters. os desafio, irmãos. You have the great awakening in the United States. Vocês têm um grande avivamento nos Estados Unidos. And one of the stories started from the University of Yale. E um desses avivamentos começou na Universidade de At that Yale. time, all the students, they all become philosophers. Naquela época, todos os estudantes haviam se tornado filósofos. They receive all the teaching from Voltaire and all those thinkers. Eles receberam ensino filosófico de Voltaire e de todos aqueles outros grandes pensadores. But the president of that university, Mas o ambiente daquela he universidade, never gave up. o presidente daquela universidade He nunca desistiu. always preached the word of God. Ele sempre pregou a palavra de Deus. Just the word of God. Somente a palavra de Deus. Brothers, Irmãos, when other people almost give up, quando as outras pessoas estavam desistindo, the Holy Spirit kindled the fire. então o Espírito Santo acendeu o fogo. Then almost half of the students were converted. E aproximadamente metade dos estudantes daquela universidade se From converteram. there, Dali em the diante. fire go out to the whole United E States. dali o fogo saiu e foi por todos os Estados Unidos. That revival, Aquele avivamento, especially among Baptists and Methodists. especialmente entre os batistas e os metodistas. So number of their growth is 1,000 times growth. Eles cresceram 1000 vezes o seu tamanho. No wonder. Não é de se So-called surpreender Methodist Church, que a igreja metodista, most holiest movement mainly from United States rather than United Kingdom.
O movimento da santidade ele é principalmente dos Estados Unidos e não do Reino Unido. Now you understand. Agora você The entende. largest denomination in the whole church is Baptists. A maior denominação da igreja evangélica é a Why? batista. Por quê? It's all because of that revival. Foi tudo por causa daquele avivamento. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, thank the Lord. graças ao Senhor, After you hear these gospels, depois que você ouviu esse you evangelho, don't have to travel to the end of the earth. você não tem que ir até o fim do mundo. Even this land of Brazil Mesmo aqui nessa terra do Brasil, is for you to go and shine. é para você ir e resplandecer. So may the Lord be merciful to Que o us. Senhor tenha misericórdia de nós. Let's hear His word. Ouçamos a sua palavra. Arise, shine. Dispõe-te, resplandece. Let's pray. Vamos orar. Senhor, nós queremos responder ao teu chamamento. Nós não estamos ouvindo, Senhor, uma palestra, mas nós cremos que tu estás aqui. E cremos que tu falas conosco através da tua palavra. Amen. Tua palavra é viva, teu Espírito está presente. E nós queremos, diante de ti, Senhor, responder à tua palavra. Queremos nos dispor, queremos resplandecer. Queremos ver esse tempo, a época em que nós vivemos, esses dias do fim. Queremos ver a nossa nação, queremos ver o nosso contexto de vida, à luz da tua vinda. Senhor, e queremos nos dispor para brilhar, para resplandecer e colher o fruto para ti. Sê conosco, Senhor. Abre os nossos olhos, aquece o nosso coração, brilha sobre nós e que nós possamos nos levantar e nos dispor nas tuas mãos. Amen. E que tu recebas a glória que te é devida. Senhor, nos entregamos a ti, no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém.